Olá a todos. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre o equilíbrio químico que ocorre nas reações químicas. E como a gente está falando de equilíbrio químico, é necessário que a gente tenha em mente que para ocorrer o equilíbrio químico, uma reação ela tem que acontecer tanto no sentido direto como no sentido inverso. E o equilíbrio químico ele propõe que uma determinada reação ela só vai entrar em equilíbrio a partir do momento que a velocidade da reação no sentido direto for igual à velocidade da reação no sentido inverso. E aqui eu tenho um gráfico, né, de tempo vezes a velocidade da reação. Como a gente sabe, uma reação ela sempre começa com na concentração, né, do, dos reagentes. Né? A gente não tem produto nenhum no início de uma reação. E ao longo do tempo, né, a velocidade da reação direta ela vai caindo, enquanto a velocidade da reação inversa ela vai aumentando até certo ponto lá que eles entram em equilíbrio e a partir desse momento é, ambas as velocidades elas vão ser iguais. Só que é preciso frisar aqui que não é porque entrou em equilíbrio que a reação vai deixar de acontecer. O equilíbrio químico só propõe que a velocidade direta vai ser igual à velocidade inversa. Bom, e como a gente está falando de velocidade, é necessário aí também entrar no tópico da constante de equilíbrio. Né? Então, se a gente pega uma reação aqui com os produtos A e B, com os coeficientes estequiométricos A minúsculo e B minúsculo, assim como os produtos C e D com os seus respectivos coeficientes estequiométricos C minúsculo e C e D minúsculo, a gente vai ter que a equação da velocidade, né, para a reação direta vai ser a constante da velocidade no sentido direto vezes a concentração, e a velocidade inversa vai ser a constante no sentido inverso vezes a concentração dos produtos. E a gente sabe aí, né, que comentei no slide passado, que o equilíbrio só vai ser estabelecido a partir do momento que ambas as velocidades, né, tanto no sentido direto como no sentido inverso, elas sejam iguais. Então, se a gente iguala ambas as equações, né, e depois isolamos a constante de velocidade tanto da inversa como da direta, nós vamos ter, né, que a constante de equilíbrio vai ser justamente a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E essa constante de equilíbrio ela é dada em termos de concentração, né? Só que essa constante ela também pode ser dada em termos da pressão parcial, né? E aí ficaria dessa maneira aqui. Em vez da concentração, a gente estaria trabalhando aí com a pressão parcial dos produtos e a pressão parcial dos reagentes. Bom, outro tópico interessante de se comentar aqui nesse vídeo seria o princípio de Le Chatelier. E ele formula a seguinte ideia: se um sistema ele está em equilíbrio e ele sofre algum tipo de mudança, e seja essa mudança na concentração, temperatura ou pressão, esse sistema ele vai agir de tal maneira que ele consiga restabelecer aquele elemento, aquele equilíbrio químico que ele tinha anteriormente. Então, se a gente pensar na parte da mudança de concentração, a gente pode seguir o seguinte raciocínio. Sendo essa reação aqui A e B, de A para B, né? Se reagentes A formando os produtos B, se nós tivermos uma concentração maior dos reagentes a tendência é que a velocidade no sentido direto dessa reação ela aumente para que seja formado mais produtos B e que ele consiga, né, a concentração do B se igualar com a concentração dos reagentes A. Agora, se a gente pensa aí na mudança de pressão, a gente pode seguir o seguinte raciocínio. Tendo essa reação aqui como base, né, um reagente A, uma molécula diatômica, formando aqui duas moléculas da espécie A, e aqui esse balão, né, com determinado volume, com as moléculas aqui dentro dele. Se a gente diminui o volume desse balão,
a tendência é que a pressão aumente, né? Porque vai haver um maior número de colisões, né? E vai aumentar aí a pressão. E o que vai acontecer é o seguinte: como a concentração de mols na molécula diatômica é menor do que a concentração de mols em duas moléculas, né, de uma espécie, a tendência é que essa molécula ela se funda, né, e forme uma molécula diatômica. E aí, como vai diminuir esse número de mols, né, a tendência é que a pressão ela retorne para aquela pressão inicial. Agora, por último, a gente pode pensar aí na temperatura, né, na mudança dela. E a gente pode levar a temperatura como se fosse uma espécie mesmo na reação. Ou seja, se a gente pega aqui essa reação exotérmica e ela começa a formar muito calor, né, na parte dos produtos, a tendência é que essa reação ela passe a ocorrer no sentido inverso para fazer com que essa temperatura aqui alta, né, gerada nos produtos, ela venha a diminuir, né, e volte a ter aquela temperatura inicial. E bom, agora eu vou estar mostrando um vídeo para vocês justamente da influência da temperatura em uma reação química.